Glória a Deus, shalom, 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 boa noite. Hoje culto, quinta-feira, o profeta Luiz estará ministrando a palavra. Em nome de Jesus, vamos orar pelo culto, orar por ela, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer e te louvar pela oportunidade, Pai, de cultuar a Ti, de aprender mais de Ti, de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, cobre-nos com o Teu sangue, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a profeta Luísa nesta noite, para que ela traga uma palavra, Pai, de acordo com aquilo que está no teu coração, que ela fique completamente livre para fazer aquilo que o Senhor quer pôr no coração dela. Que ela traga, Pai amado, o entendimento, traga a revelação, junto com a exortação, com amor, com direção, com consolo, que em todas as coisas sejamos agraciados por Ti. Cobre-a com teu sangue, guarda ela, o seu esposo, o irmão Gustavo, eu decreto a bênção sobre ele. Eu abençoo em nome de Jesus seus filhos, abençoo essa casa e decreto sobre eles, Pai, o avanço do Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre esse lugar. Que nós possamos assim glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Profeta Luiz com a palavra. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Shalom, shalom, irmãos, boa noite, paz do Senhor. É, Estamos aqui, né, mais uma vez, debaixo do temor do Senhor, e peço a Deus para que o Espírito Santo possa trazer de uma forma individual aquilo que nós precisamos ouvir esta noite. Nós estamos chegando no final dessa temporada de juízo, e eu queria compartilhar uma palavra sobre o livro de Jonas, que tenho meditado já há algum tempinho, algumas semanas, um mês, dois talvez, e falou muito comigo essa palavra e eu queria então compartilhar com vocês. A história de Jonas é bastante conhecida, não é? E nós temos ali a essência do livro de Jonas, mostra um Deus que é juiz, mas ele usa de misericórdia. Ele tem demonstrado misericórdia a todos aqueles que se achegam a eles de modo de arrependidos. Mas quem era Jonas? Um pouquinho de história. Jonas era filho de Amitai. Amitai também foi profeta. Eles eram da cidade de Gat-Hefer, que é uma vilazinha, um vilarejo que ficava ao norte, nordeste, do território de Israel. E Jonas foi chamado para profetizar durante o reinado de Jeroboão II na terra de Israel. E durante essa meditação, eu quero trazer um pouquinho do contexto histórico para nos ajudar a entender melhor o contexto que Jonas estava inserido e o porquê de tanto rancor de Jonas em relação a Nínive. Quero também falar de algumas lições que nós podemos aprender durante a interação que existe entre Jonas e os marinheiros, as tempestades que nós enfrentamos na vida, a interação de Jonas lá dentro do peixe, né? E nós vamos ver que a desobediência nos leva cada vez mais para o fundo do poço, a desobediência, fugir do Senhor, só nos leva para um lugar de morte. Nós vamos também falar sobre Jonas, quando esteve em Nínive, a profecia de duplo sentido que Jonas trouxe para aquele povo, e também é para nós hoje, especialmente que estamos chegando no final dessa temporada de juízo. E ali no final do livro nós temos a conversa de Jonas e Deus, e onde a gente vai ver o conflito pessoal de Jonas com a natureza perdoadora de Deus. Mas eu quero começar com o contexto histórico para vocês. Jonas, como nós falamos, ele profetizou nos dias de Jeroboão II. Lembrem-se que depois do reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, né? Ficou o reino do norte, Israel ficou ao norte, Judá ficou ao sul,
E o reino de Israel, antes de Jeroboão II, era um território bem reduzido. E quando o Jeroboão II ele assumiu o trono, Jonas, ele havia profetizado, como a gente pode ver lá em 2 6, 14, Jonas havia profetizado que ele iria conquistar territórios, e assim aconteceu. Nesse período de Jeroboão II, ele conseguiu tomar alguns territórios de volta, expandindo, então, grandemente o território israelita. E com esta extensão territorial, se aumentou muito a importação do país, o imposto que era coletado, enfim, havia ali sinais de prosperidade financeira, material para a nação de Israel. Por outro lado, havia uma foi uma época de muita pobreza espiritual, cultos mistos, práticas profanas de adoração, imoralidade sexual, cultura contaminada com outros deuses dos povos vizinhos. E Jeroboão II, então, ele foi um rei que andou fora dos caminhos do Senhor. E o Senhor vem e avisa através dos profetas, Naum, profetas, quem era o contemporâneo, eu esqueci agora quem era o outro contemporâneo, mas profetas do Senhor que vinham, olha, vocês precisam se arrepender, senão o Senhor vai castigar o povo. E, enfim, nós vamos ver mais para frente da história que os israelitas não escutaram os avisos e continuaram nas suas práticas pecaminosas. E foi então que a Assíria, que era o grande império da época, que ficava situada ao norte, né, de Israel, se tornou então uma grande ameaça para os israelitas e que sofreram muitos ataques deste país, deste inimigo. E lá para frente, depois do reinado de Jeroboão II, então Israel foi finalmente destruída pelos assírios, porque através de todos esses anos, Israel não ouviu a voz do Senhor e não se arrependeu. Eu quero ler para vocês um texto que eu encontrei que descreve um pouco quem eram os assírios, né? Esse povo. A Síria era o país, o império da época, e Nínive era uma cidade deste país. Quero ler para vocês. Os assírios eram um povo violento e belicista, um povo de guerra. Eles criaram um vasto e impiedoso império a partir de sua terra natal, no extremo norte da planície mesopotâmica. São mencionados muitas vezes na Bíblia como inimigos de Judá e de Israel. Conhecer melhor esse povo antigo certamente nos ajudará a entender certas coisas que a Bíblia diz. Os registros da própria Síria confirmam a autenticidade da história e das profecias bíblicas. Mas de onde se originaram os assírios? Esse povo forte que retratava a si mesmos com densas sobrancelhas e barbas descendia de Assur, neto de Noé. E de fato, a mesma palavra hebraica significa tanto Assur como Assíria e assírio. Nimrod, mencionado na Bíblia como poderoso caçador em oposição a Jeová, fundou as cidades de Nínive e Cafá. Essas duas cidades e outras posteriormente se tornaram capitais assírias. O livro de Naum inicia com essas palavras: pronúncia contra Nínive, a capital da Síria. Por quê? Porque conforme o profeta Naum depois descreve, Nínive era uma cidade de derramamento de sangue, cheia de impostura e de roubo. Exagerava? Não, longe disso. Os assírios tinham uma incomparável reputação de brutalidade. Decorações em seus próprios grandes palácios mostram-nos pilhando, incendiando e destruindo em um país após o outro. O seu rei Assurbanipal, ele se orgulhava de ter coberto um pilar com a pele de seus inimigos. Ele disse: há muitos cativos dentre eles, queimei no fogo.
De alguns decepei o nariz, as orelhas e os dedos. De muitos arranquei os olhos. Eu fiz uma coluna dos vivos e outra de cabeças. Bem, eu li isso para vocês para a gente poder entender então melhor os sentimentos de Jonas em relação a esta cidade, a esse povo. Mas eu quero começar com vocês ali em Jonas capítulo 1, nos versículos 1 a 3, que diz assim: Vejo a palavra de Yahvé a Jonas, filho de Matai, nessa tradução aqui diz Matai, dizendo: Jonas, põe-te de pé e dirige-te a Nínive, a grande cidade, e prega contra ela, pois a sua maldade subiu até minha presença. Contudo, Jonas se levantou para fugir da presença de Yahvé até Tarsis, e tendo descido a Jope, encontrou um barco que se dirigia a Tarsis. Então pagou a passagem e embarcou nele para zarpar com eles para Tarsis, para fugir da presença de Yahvé. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, Deus diz: a sua maldade subiu até a minha presença. Existe uma medida de iniquidade que é preenchida. Eu vejo assim uma taça na presença do Senhor, a taça de juízo, e quando essa medida é completa, essa taça ela é derramada com o juízo de Deus. O juízo do Senhor vai ser derramado, mas o Senhor, ele não executa o juízo sem antes falar ao seu povo. É o que ele fez com Israel tantas e tantas vezes. Nós vemos, né, na história de Israel, Deus chamando o povo a se arrepender, e o povo se arrepende e volta a pecar, se arrepende e volta a pecar, e assim é a história de Israel. Então, mas o Senhor não faz, não comete um juízo, ele não faz sem antes dar a chance ao povo de se arrepender, reconhecer e se arrepender dos seus pecados. E, e outra coisa que nós vemos aqui é Jonas, ele pagando o pecado da fuga, ele financiando a sua fuga, a sua desobediência ao Senhor. Quando ele diz ali, né, eu vou comprar, foi até Tarsis para comprar uma passagem para ir para o outro lado, né, o lado oposto de Nínive, ele está ali financiando uma desobediência. E o que que nós começamos a ver? Nós começamos a ver ali Jonas descendo, indo para o abismo, pouco a pouco. A primeira descida dele ele sai da cidade onde ele está ali e desce a Jope. E vamos guardando aqui, irmãos, para assim, vamos prestar, guardem este verbo, descer. Quantas vezes nós vamos ver Jonas descendo, fugindo da presença, fugindo do chamado que Deus deu para ele. Mas aí nós entramos, então, nos versículos 4 e 5. Mas Yahvé, então Jonas está ali no barco, né, com aqueles marinheiros, indo para o lado oposto do que ele deveria ir. Mas Yahvé, então, lançou um forte vento sobre o mar e se produziu uma violenta tempestade no mar. E o barco se sacudia de modo que estava a ponto de quebrar. E de modo que os marinheiros tiveram medo e cada um invocava seu Deus. E depois lançaram a carga do barco ao mar para aliviá-lo, mas Jonas havia descido ao fundo do barco e dormiu. Mais uma vez, estamos vendo aqui que Jonas desceu a Jope e agora ele desceu ao porão do navio ali e começou a dormir. Irmãos, aqui nós estamos vendo uma tempestade muito grande que veio por parte de Deus. E na Bíblia é interessante que nós vemos algumas tempestades grandes que acontecem. E essa tempestade de Jonas é a primeira que nós vemos. É uma tempestade que é enviada pelo próprio Deus devido à desobediência de Jonas. Pode ser, pode ser que a tempestade que nós estamos passando hoje, ou às vezes passamos, seja porque nós estamos nos desviando do propósito do Senhor. E o Senhor está querendo chamar nossa atenção. Você está no lugar errado. Nós estamos
desobedecendo à vontade do Senhor. Mas também temos a tempestade de Jesus, quando ele estava atravessando o mar da Galileia para chegar do outro lado da região, na terra dos Gadarenos. Ele estava querendo chegar lá porque ele tinha uma missão, a de libertar um homem que estava endemoniado. E essa tempestade que Jesus enfrentou não foi porque ele estava fora da vontade de Deus, mas pelo contrário, Jesus estava dentro da vontade de Deus. E nesse momento, então, o inferno, as forças malignas se levantam para tentar impedir Jesus de cumprir este propósito. Então, nós podemos entender que às vezes a tempestade que nós estamos enfrentando não é por uma desobediência, não é um pecado, mas é porque é o inferno, há uma resistência maligna querendo impedir que a gente cumpra um propósito, querendo, se esforçando para que a gente desista de chegar no lugar que Deus tem de destino para nós. E a outra tempestade que nós vemos na Bíblia é a de Paulo, quando ele, prisioneiro, junto com outros prisioneiros, estavam a caminho de Roma para ser julgado, para serem julgados. E o barco onde Paulo se encontrava, ele foi acometido por uma tempestade. Eles estavam, mas Paulo tinha avisado, olha, para os marinheiros, é melhor a gente não sair daqui, é melhor a gente ficar aqui, é inverno, o tempo não é favorável, vamos ficar mais seguros se a gente ficar aqui. Mas os marinheiros, eles não deram ouvidos a Paulo e tocaram viagem. E o que acontece? Uma grande tempestade vem e eles acabam naufragando. Ninguém perde vida, mas se perde o barco, se perde as coisas que estavam no barco. A tempestade que Paulo sofreu foi por consequência de uma má escolha que as pessoas que estavam com ele fizeram. Foram, vamos dizer, consequências pelos pecados de outras pessoas. Paulo não estava ali errado, mas a pessoa, né, os marinheiros fizeram uma má escolha e por isso, então, todos em volta, todos que estavam naquele barco, sofreram esse naufrágio. Mas por causa de Paulo, que era um homem de Deus, ninguém perdeu a vida. Então, às vezes, irmãos, nós estamos no meio de uma tempestade que não é nem por nossa causa, nem porque estamos em desobediência e nem porque é o inferno resistindo a nós, mas as pessoas que estão conosco na nossa casa, no trabalho, estão no caminho longe do Senhor, é por causa dos pecados de outras pessoas, mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós podemos interceder ao Senhor que fez os céus e a terra, clamar ao Senhor para que Ele possa acalmar essa tempestade e nenhuma vida será perdida. Amém? Então, isso é o que eu iria falar sobre a tempestade com os irmãos. Agora, então, nós vimos que a tempestade de Jonas foi por desobediência. E, e os marinheiros que estavam com Jonas sofreram essa tempestade como consequência da má escolha de Jonas, por causa do pecado de Jonas. E eles, então, eles começam ali, como nós lemos, eles começam a invocar o Deus deles. Eles começam a lançar as coisas do barco para fora para ver se alivia e nada passa. E é interessante, irmãos, que naquela época é, os, eles conheciam a força de um Deus quando esse Deus era capaz de acalmar a tempestade. E eles estavam ali clamando ao Deus deles, mas nada estava acontecendo. A tempestade não acalmava. E eles então encontram Jonas lá embaixo do barco, dormindo. E o capitão então chegou para Jonas e disse: Por que você está dormindo? Põe-te de pé e clama a teu Deus. Talvez Deus nos livre e não pereçamos. E eu não sei, irmãos, aonde nós estamos no meio dessa tempestade. Será que nós estamos dormindo? Será que nós escolhemos nos alienar dos problemas? A gente procurou, sabe o que? Eu não quero lidar com isso. Deixa, a tempestade tomar o seu próprio curso, ao invés de a gente estar clamando a Deus. Eles tiram ali a sorte para ver quem era o responsável por este mal, e a sorte cai sobre Jonas. Então, eles conversam ali com Jonas, nos fala quem é você,
é da onde você vem, quem é o Deus que você adora. E neste momento, Jonas, então, ele se apresenta, eu sou hebreu e temo a Yahvé, o Deus do céu, é o Deus que fez o mar e a terra seca. Então, aí Jonas fala para eles o que estava acontecendo, né? Que aquela tempestade toda era por causa deles. E então eles perguntam o que faremos contigo para que o mar se acalme sobre nós? E pois eis que o mar se revolve e se agita sobre nós. E Jonas lhes respondeu: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará sobre vós, pois eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta violenta tempestade. E aqueles homens se esforçavam por regressar à terra, mas não podiam, pois o mar se revolvia e se agitava violentamente sobre nós. Irmãos, aqui nós vemos, né? Os homens estavam com medo de jogar Jonas para fora do barco. Eles tinham um temor, mas nada estava fazendo o vento, aquela tempestade, parar. Então, finalmente, eles decidem que eles oram a Deus, a Yahvé, né, o Deus criador do céu e da terra, o Deus controlador do mar e da terra. Eles jogam Jonas ali. E, e nesse momento, então, o mar se acalma. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor está querendo que a gente jogue algumas coisas fora do nosso coração. Às vezes Deus está querendo que a gente abra mão de certas coisas. É, talvez talvez a gente esteja segurando com toda a nossa força alguma coisa que está na hora de deixar ir. Seja um filho que já esteja crescido, seja uma injustiça que você tenha sofrido, seja um trabalho, talvez, que seja a hora de você deixar. Mas a gente tem medo, a gente fica segurando e essa tempestade não passa. Mas hoje o Senhor chama a nossa atenção. É hora de deixar isso. É hora de você lançar ao mar, porque o Senhor vai cuidar de nós. Aqui fala assim, eh, pois vejo que está cheio de amargura. Em Atos 8, 23, nós lemos assim: Pois vejo que está cheio de amargura e peso pelo pecado. E Efésios 4: Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, sentimentos que pesam em nossas vidas, está na hora de deixar esses sentimentos, largar fora e deixar na cruz, deixar aos pés de Jesus. E no momento que os marinheiros então jogaram Jonas no mar, a tempestade se acalmou. A tempestade, é, e nesse momento eles reconheceram então que Yahvé era o Deus era o Deus poderoso, e eles começam a adorar ao Senhor nessa hora. Ah, aí depois nós prosseguimos aqui. Nesse momento que Jonas, né, é lançado ao mar, nesse momento que Jonas é lançado ao mar, Deus dispôs um enorme peixe que tragou a Jonas, e Jonas permaneceu nas entranhas do peixe durante 3 dias e 3 noites. E desde as entranhas do peixe, Jonas orou diante de Yahvé, seu Deus, dizendo: Ai, Yahvé, clamei em minha aflição, e ele me respondeu. Desde as entranhas do Sheol implorei, e tu escutaste meu clamor. No abismo me lançaste, ao coração do mar, e a corrente me rodeou. Todas as tuas agitadas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Então eu disse: Eu me distanciei diante dos teus olhos, contudo verei novamente teu santo templo. Esses versículos me fizeram lembrar dos Salmos 139, 7 e 8, que diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Jonas continua fugindo de Deus, né? Ele cai ao mar. Jonas, ele preferiu
ser lançado ao mar, à mercê da morte, ao invés de voltar para o caminho que o Senhor tinha mandado a ele. E mas o Senhor não tinha acabado com Jonas. Deus tinha um plano e Deus estava querendo que Jonas voltasse para o centro do caminho do Senhor. Então Deus envia esse peixe e eles vão lá para o fundo, para as profundezas do mar. Jonas desce mais ainda, ele chega ao Sheol, no abismo, no mundo dos mortos, onde está tudo vazio, tudo preto, tudo escuro, uma solidão. É lá que a desobediência nos leva, é para lá que o pecado nos leva, para um lugar distante do Senhor, no lugar de morte, de solidão, de tristeza, de dor. Mas mesmo lá, Deus pode, com a sua mão, nos alcançar e tirar dali. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós reconhecermos, Senhor, eu preciso de Ti. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Meu irmão, cada um de nós fomos criados com um propósito. Nós temos um chamado para ser filho, para ser filha de Deus. Nós podemos resistir e fugir de Deus, mas é uma coisa temporária. Isso vai nos levar cada vez mais para o fundo do poço, mas mesmo ali, no fundo do poço, o Senhor estará conosco. E quando nós clamarmos, o Senhor vai nos resgatar. Ele vai nos escutar, ele nos estende a mão. No tormento eu me lembrei de ti, disse Jonas. Do ventre do inferno eu gritei e o Senhor me ouviu. Às vezes, eu já me senti assim, no meio de um lamaçal, no meio de ondas turbulentas, onde não parecia mesmo, irmãos, que tinha aquelas algas que fechavam os meus olhos, tapavam os meus ouvidos, estava tão difícil de ver, de compreender, de entender a voz do Senhor, de escutar a voz do Senhor. Era uma agonia, porque tudo parecia tão escuro, parecia realmente umas águas turbulentas, até que a gente clama, Jesus, me socorre. Até que quando a gente consegue se dar conta que nós estamos longe do Senhor, e Jesus vem e verdadeiramente Ele nos tira do fundo do poço. Ah, Então Jonas ali ele reconhece que ele havia se afastado do Senhor e ele se posiciona. O versículo 9 do capítulo 2 diz assim: Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, e o que eu prometi, eu cumprirei, minha parte a Yahvé. Então Jonas reconheceu que ele estava fora da vontade do Senhor, que ele havia desobedecido, e então ele decide, ele se posiciona a cumprir aquilo que ele havia prometido ao Senhor, que é ser profeta e como profeta, você tem mensagens a levar ao povo. E Deus havia dado uma mensagem para Jonas, e ele se recusou a fazer isso. Mas agora ele entende Yahvé, então Deus vem já e ordena o peixe. O Senhor já estava pronto ali. E ordena o peixe, então, que vomitasse Jonas na terra, e não foi em qualquer terra. Deus já disse para o peixe: vai lá nas terras de Nínive e vomita ele lá mesmo. Então, nós temos agora Jonas em Nínive. E o capítulo 3: E veio a palavra de Yahvé a Jonas pela segunda vez. Gente, Deus é bom demais. Jonas recebeu uma segunda chance para voltar a cumprir a vontade do Senhor, uma segunda chance para ouvir a voz de Deus, uma segunda chance para voltar para os braços do Pai. Irmãos, eu fico tão triste quando eu ouço homens e mulheres, né, a humanidade falando que Deus é esse, porque existe tanta crueldade no mundo, porque existe isso, existe aquilo, que Deus é esse que permite tanto desastre e guerras e blá, blá, blá.
mas eles não estão vendo a bondade do Senhor. Enquanto nós estamos respirando, o Senhor está nos dando uma chance para nos arrependermos. Enquanto nós estamos vivendo, vivos, o Senhor está dando uma chance para que a gente volte para Ele, porque é com Deus e somente com Deus nós temos um caminho de vida, um caminho de bênção. Se o Senhor nos levasse, se agora, talvez, hoje, do jeito que estamos, talvez a gente não vá para o céu. Mas se a gente está aqui, é porque o Senhor ainda tem trabalho a fazer em nossas vidas. E quanto mais humildes nós formos, mais acesso o Senhor terá ao nosso coração. E mais maleáveis nós formos, menos a gente sofre. E o Senhor vai cumprindo o propósito dele. E a verdadeira felicidade, irmãos, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, nós só temos quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E pode ser que você esteja passando por uma tempestade, mas naquela tempestade que você está enfrentando, quando você está fazendo a vontade do Senhor, você tem a proteção de Deus. Você tem o cuidado do Senhor. Nós podemos passar pelo fogo, nós podemos passar, entrar na fornalha, estar na boca ali com os leões, mas o Senhor não nos abandona, Ele está ali conosco. E com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Então, Jonas recebe esta segunda chance de Deus. Então, Deus diz para Jonas: levanta-te e dirige-te a Nínive, a grande cidade, e proclama a ela a mensagem que eu te direi. Então, Jonas se levantou e se dirigiu a Nínive, a grande cidade, conforme a ordem de Yahvé. E Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de caminhada. E Jonas começou a entrar em Nínive, fazendo um dia de caminhada, e proclamou, dizendo: dentro de 40 dias, Nínive será derribada. Ah, irmãos, quando eu vi isso aqui, meu coração se contristou. Eu fiquei, meu Deus. Eu não sei a versão que você tem na sua Bíblia, mas quando fala Nínive será derribada, será subvertida, derrubada, destruída, a palavra original ali é rapak. E essa palavra rapak, ela tem 2 sentidos: destruir e transformar. A mensagem, então, que Jonas vai levar para os ninivitas é uma mensagem, uma palavra profética de duplo sentido. Ninivitas, eu tenho algo contra vocês. A medida da sua maldade chegou ao fim. Rapak. Destruição ou transformação? O que vai ser? Você tem 40 dias para decidir o que você quer. Deus não vai trazer juízo sem antes avisar ao povo. Mas a escolha é nossa. Nós temos passado por 3 meses falando sobre juízo e arrependimento. Que será que o Senhor tem visto em nossos corações? Será que nós temos nos arrependido? Será que nesse final de temporada de juízo nós vamos receber o juízo do Senhor? Ou será que nós já estamos trabalhando naquelas detalhes das nossas vidas que precisam ser trabalhadas, transformando as nossas atitudes, mudando as nossas atitudes? Os homens de Nínive, eles creram em Deus e decretaram jejum e se vestiram de cilício desde o maior até o menor. E o assunto chegou ao rei de Nínive, o qual se levantou do seu trono e despojou-se de sua coroa real. Ele vestiu-se de cilício e assentou-se em cinza. E fez proclamar em Nínive, dizendo, por ordem do rei, de seus príncipes, homens e animais, todos e ovelhas, não provarão coisa alguma, nem pastarão, e tampouco beberão água. Quer dizer, jejum completo, desde o rei até os animais. E homens e todos os homens invocarão a Deus com gemido, e cada um se arrependa do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos.
Quem sabe se Deus se retrate e tenha misericórdia de nós, e aparte de nós o ardor da sua ira, para que não pereçamos. O povo de Nínive se arrependeu, e toda a cidade entrou em jejum. E nós vemos aqui então, o povo escolhendo a transformação. Eles mudaram suas atitudes. Deus pôde ver uma mudança que houve no comportamento deste povo. E Deus teve então misericórdia e mudou a sentença. E deixa eu falar, irmãos, o juízo começa pela casa de Deus. Primeiro em nós. Primeiro em nós. Nós estamos chegando no final dessa temporada. E como será que estamos nos comportando? O que será que nós vamos escolher? Será que nós nos arrependemos o suficiente? Será que nós temos confessado verdadeiramente os nossos pecados? Ou será que estamos indo apenas na onda, porque todo mundo está fazendo? Temos mudado de direção? Será que nós estamos deixando a rota de pecado para trás e avançando nos caminhos do Senhor? Será que Deus pode ver isso em nosso coração, essa mudança em mim? Primeira mudança, irmãos, a mudança verdadeira, ela vem de dentro para fora. Nós vemos o pastor falando, né? É a pessoa que vai testificar da tua mudança. A gente pode até inicialmente ter aquela escolha, aquela decisão, não, eu vou fazer diferente. Vai ser uma coisa meio mecânica, talvez, mas porque nós queremos mudar. E quando nós insistimos nisso, de repente, quando a gente vê, já aquilo é natural. A mudança aconteceu. Eu sou diferente. A Bíblia fala, né? Aqueles que mentiam não mintam mais. Aqueles que adulteravam não adulterem mais. O que será que nós vamos escolher? A transformação ou o juízo? E então, ali no final do capítulo 3, ao ver Deus as suas obras, que se arrependeram de seus maus caminhos, ele apartou deles o ardor da sua ira e não os destruiu. E isto fez com que Jonas se desgostasse muito e ficou muito entristecido. Então orou a Yahvé, dizendo: Ó Yahvé, não foi isso que eu dizia para ti enquanto estava em minha terra? Por isso me havia antecipado a fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, um Deus paciente e grande é a tua bondade, e que te retratas de fazer o mal. Agora, pois, Senhor meu, tira minha vida, pois muito melhor me é morrer do que viver. Irmãos, Jonas, ele experimentou da bondade do Senhor, ele experimentou da graça de Deus, mas ele não teve essa mesma atitude para com outro povo. É certo que Jonas estava ferido com aquele povo. Nós lemos ali no início o que aquele povo fazia, as coisas horríveis que aquele povo fazia. Era um povo que merecia o juízo de Deus, que merecia o castigo. E eu entendo que Jonas queria ver aquele povo sofrendo as consequências dos seus pecados. Eu consigo entender o desejo de vingança de Jonas sobre aquele povo. Eles devem ter visto muitas crueldades, talvez familiares, que sofreram. De Jonas vê e conhece a história do seu povo, Deus falando para Israel: se arrependo, porque senão vocês vão sofrer castigo, e Israel é castigado. Senhor, nosso povo é castigado. O povo de Deus, o escolhido de Deus é castigado, mas este povo que faz tudo isso, e o Senhor não castiga, o Senhor age de misericórdia e de bondade. Não aguento, Jesus. Irmãos, será que a gente não é um pouquinho de Jonas? E esse livro de Jonas me incomodava demais, porque eu não entendia Jonas.
Mas recentemente o Senhor me fez ver que há coisas que me deram dor, uma cidade onde eu estou, que me causou tanta dor. Quantas vezes eu pedi para o Senhor, me leva daqui, me tira daqui. Eu não aguento mais, eu não quero ficar aqui. Eu queria, se Deus mandasse fogo para essa cidade, eu ia ficar contente. A escola, uma das escolas que a escola que um dos meus filhos vão, o Senhor me fez agora, dias há pouco atrás, me dar conta de quão rancorosa eu estou em relação a essa escola, porque eles me fizeram sofrer com uma situação. Eu não abro os e-mails que eu recebo dessa escola, porque me dá dor. Eu queria ver ele sofrendo. Irmãos, eu estou sendo Jonas. Será que nós não estamos sendo como Jonas? O Senhor tem agido com misericórdia para comigo, para conosco, mas o meu desejo de vingança para aqueles que fizeram a gente sofrer, eu preciso tirar isso do meu coração. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. E o Senhor, ele vem para Jonas e disse: Jonas, por que tanta angústia? E nós lemos ali, então, depois, no finalzinho do capítulo 4, Deus criando, Jonas, né? Ele sai da cidade, vai se assentar lá no topo da cidade, esperando ainda a destruição daquele lugar. E Yahvé, então, faz brotar e crescer uma planta tenra para que cuidasse de Jonas, para que lhe servisse de sombra sobre sua cabeça e abrandasse o seu desconforto. Olha, Deus sendo cuidadoso com Jonas. E Jonas, então, se regozijou muitíssimo por causa da planta que veio sobre ele. Mas no dia seguinte, ao romper da alva, Yahvé, Deus, ordenou um verme, o qual atacou a planta tenra e a secou. Enfim, ali a gente vê, né, que isso acontece. Deus, nós vemos ali Deus no controle dos pequenos detalhes da criação, de fazer, do tempo das coisas. O Senhor sendo, ensinando a misericórdia para Jonas. E, e termina o livro de Jonas. Eu sempre também fiquei intrigada, porque para mim é um livro que não tem um final. Para mim, o livro de Jonas parece que ficou em aberto, é, aqueles final de filmes que você não sabe, e agora, o que que aconteceu, né? Fica aquela coisa pendente. O versículo 10 e 11 diz assim: A velha disse, tiveste misericórdia, Jonas, você teve misericórdia da planta pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, e que brotou numa noite, e numa noite secou. Acaso eu não hei de ter eu misericórdia da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120 mil homens que não distinguem sua mão direita de sua mão esquerda, e muitos animais? Irmãos, alguns historiadores, alguns estudiosos, eles acreditam que este verso, o último verso, que nós lemos como uma pergunta, na verdade é uma afirmação. Eles explicam toda a parte gramática da língua, que eu não posso fazer aqui, eu não sei, não conseguiria fazer isso para vocês, mas eles falam que, na verdade, isso é uma afirmação. Não, aqui é Deus falando, eu não hei de ter misericórdia da grande cidade de Nínive. E isso porque Deus sabia lá na frente, Deus sabia lá na frente que Nínive voltaria a cometer os mesmos pecados, voltaria a viver na crueldade que eles uma vez fizeram. Ah, Jonas não conseguia ver isso. Jonas não conseguia ver que Deus era um Deus justo.
E ele estava com esse como é que eu falo? Essa Ele estava sem conseguir ver, né, ele estava se debatendo com essa questão da justiça e a misericórdia do Senhor. Jonas acreditava que o povo merecia sim sofrer a punição divina. Eles não eram dignos de, misericórdia. Ele estava em conflito, Jonas estava em conflito com a natureza perdoadora de Deus. Mas nós sabemos que a graça de Deus, ela é estendida a todos, até aos mais cruéis, se apenas nós nos arrependemos. E nós, como mulheres, homens de Deus, nós podemos entrar nessa brecha como intercessores e, e orar em favor destas vidas que precisam se arrepender, clamar por essas vidas que precisam de Jesus e que no momento estão nesse lamaçal de pecado e não conseguem ver, não conseguem ouvir. Mas nós, como profetas das nossas casas, nós podemos nos levantar e clamar ao Senhor dos céus e da terra, que fez o mar, que tem o poder, de acalmar as tempestades e de salvar. E o Senhor, e eu queria terminar aqui, então, com versículos de Miqueias 6:8 que diz: "E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti". O que o Senhor pede de nós hoje? O que o Senhor deseja de nós hoje? É que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu espero que eu possa ter conseguido expressar um pouquinho o coração de Jonas e as expectativas que Deus tem para nós. Deus é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um justo juiz, mas que Ele está pronto para mudar a sentença, porque Ele é um Deus de amor. Irmão, sabe o que eu queria dizer para vocês? O reino de Deus é um reino baseado no amor e na justiça. Por isso o inimigo não vence, porque o inimigo é egoísta, o inimigo é mau, mas tudo que Deus faz, ele parte de um lugar de amor. E nós somos feitos à semelhança de Deus. Que nessa temporada, então, nesse final de temporada, na nova temporada que vai chegar, que nós possamos nos colocar nesse lugar de amor. O Senhor está nos ensinando. Assim como Deus estava tentando ensinar misericórdia para Jonas, o Senhor quer nos ensinar a termos um coração misericordioso, um coração compassivo. Que a partir deste momento, a partir deste lugar de compaixão, de misericórdia, os nossos inimigos, que não é a carne nem sangue, mas são as potestades, os principados, os dominadores deste mundo mal, eles serão condenados. Mas é de um lugar de amor que nós precisamos estar, encontrar no Senhor. Justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Que a gente possa conseguir, irmãos, expressar isso para o nosso Deus. E as pessoas então verão, tenho certeza, essa transformação nas nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Eu anotei algumas coisas aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeira parte que eu anotei é a respeito dessa resistência de Jonas. Quando a profeta estava falando ali, nós podemos estar dentro desse quadro de querermos não exercer o nosso chamado, ou estender a mão, ou ter essa misericórdia, justamente pela situação de crueldade que nós passamos. Então, ela falou da justiça, da iniquidade como uma taça, como está enchendo uma medida. Então, para quem está ao nosso redor, quando enche essa medida e o Senhor convida você, ou te dá essa ordenança, ou te dá essa missão, de você ir lá para pregar para essa pessoa, para essas pessoas,
Você tem alma para isso? A tua alma suporta o chamado acima das feridas da crueldade com quem essas pessoas trataram você? Porque é a mesma alma. Então, nós vamos entender, nós temos ensinado, entendido, explicado, que a alma em si só, ela fica esperando informação. Ela é uma... Eu gosto muito da maisena, de citar a maisena, o amido de milho, que ele é algo sem sabor. Ele espera informação. Se você colocar açúcar, ameixa e fizer um manjar, ele dá certo. Mas se você também for empanar um peixe, ele também dá certo. Ela também aceita isso. Então a maisena, a alma para mim é exatamente como uma maisena. Ela fica esperando informação. Doce, salgado, fritura, manjar, o que que você vai fazer? Então a nossa alma, ela recebeu muita informação de dor, que é o que a alma de Jonas tinha, de muitas informações de dores deste povo. Só que aí Deus vem e ministra a alma dele e fala, vai lá e prega. E aí a alma de dor superou a alma de amor. Então nós vamos ficar muito atentos, porque essa segunda chance, até se a profeta não tiver um tema, eu coloquei o tema da palavra, minha esposa sempre pergunta, e o tema? Você não viu? Você não perguntou? Então o tema, não perca a segunda chance. Então, se ela tiver outro tema, a prioridade é dela, ela pode falar. Mas se não tiver, não perca a segunda chance. Então, na verdade, para minha vida e para a tua vida, essa palavra ela vem falar isso, cara. Tem uma música que fala: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Então, uma chance igual a essa que Deus está trazendo para nossas vidas, em várias áreas, nesse momento de juízo, talvez nós não tenhamos mais, e nós não podemos perder a segunda chance. Nós não podemos abrir mão, porque ela pode ser a última, nós não sabemos. Pode ser o momento que o juízo comece pela casa de Deus, pela nossa vida em primeiro lugar, como a profeta falou. E nós não podemos perder a segunda chance. E fugir de Deus nos leva a lugares sombrios. O profeta falou, me via com aquelas algas, naquelas trevas, naquele lugar de lama, de sujeira. Por quê? Quando a gente foge de Deus, a gente vai sempre entrar em lugares de trevas, em lugares sombrios, em lugares tenebrosos, porque nós estamos contendendo com Deus. E quem contendeu com Deus e teve paz? Jonas estava declaradamente contendendo com Deus. E como queria ter paz? E ele estava resistindo um chamado por causa de uma alma mal alimentada pela chamada dele. Então, tome cuidado. Essa palavra me acendeu um alerta muito grande. Eu tenho que tomar cuidado com a minha alma. Eu tenho que estar com a minha alma alimentada pelo Espírito de Deus, pelos propósitos de Deus, por aquilo que Deus tem, porque pode se apresentar uma situação onde a minha alma está mais nutrida, mais informada, mais formatada dentro do ambiente de ferida. E eu posso negar o chamado, eu posso correr, perder essa segunda chance e entrar em lugares sombrios. Serão os desdobramentos da nossa má escolha. Então, dentro disso, ela começou a falar ali depois das tempestades. E essa tempestade em si era uma tempestade, essa de Jonas era uma tempestade para proteção. Deus permitiu uma tempestade para proteger o chamado dele, para que ele não saia do propósito. Já que ele sai do propósito, eu levanto algo para puxá-lo de volta para o propósito. Porque dentro da tempestade ele foi jogado ao mar, foi engolido pelo grande peixe e foi levado até aquele lugar. Então, de repente, essa tempestade que nós estamos rotulando como uma guerra, como um deserto, como algumas irmãs falam, estou num deserto. Talvez você não esteja em deserto nenhum. Você só está passando por uma tempestade pela desobediência, e é uma tempestade de proteção, para te levar de volta e para me levar de volta para o propósito. Então, aceite a movimentação dessa tempestade. Jesus sofreu uma tempestade por estar dentro da vontade do Pai. A segunda tempestade que a irmã falou. Então, dentro disso, nós entendemos que há uma resistência. Então, nós precisamos ter discernimento. Porque tem a tempestade que vai nos levar de volta para a rota, tem a tempestade que o próprio adversário levanta para nos amedrontar, para a gente não cumprir esse propósito de Deus, e tem a tempestade lá de Paulo, de Atos 26, 27, lá para frente,
que vai ser aquele euroquilão, que quer dizer uma agitação violenta. Foi a tempestade que eles levaram, que eles sofreram naquele acontecimento, quando Paulo falou assim, olha, eu vejo, eu percebo o que eu estou lendo no mundo espiritual, o que Deus me ministra, que não vai ser uma viagem tranquila, nós teremos problemas. É melhor não partirmos daqui. E quando não se ouve a palavra de Deus, quando a gente não ouve a palavra de Deus, nós damos mais crédito às coisas visíveis, porque está escrito lá, se você for ler lá em Atos 26 para frente, lá está escrito que eles acreditaram mais no comandante, naquele que era o chefe ali do barco, eles acreditaram mais naquilo, não, vai dar tudo certo. E de repente se levanta um euroquilão, uma agitação violenta. Então essa é por causa da desobediência à palavra de Deus. Deus está dando uma rota. Não vai, vai, senta, deita, levanta. E a gente quer fazer o contrário, porque nós acreditamos mais nas nossas habilidades, ou nas habilidades dos homens, ou nas habilidades de quem seja. E vamos ter prejuízo. Mas você vai chegar no seu destino profético. Porque você que trouxe a palavra, ainda que as pessoas te forçaram a fazer aquilo, porque Paulo liberou a palavra, mas ele não tinha a palavra final. Ele tinha uma palavra de Deus, e isso judia muito de nós, como profetas, como homens e mulheres de Deus. Porque de repente você tem uma autoridade do céu, mas não tem uma autoridade na terra. Você fala que vai ter prejuízo, mas quem comanda dentro da sua casa, seu marido, às vezes a sua esposa, às vezes sei lá quem que manda aí, tá falando, não, não vai acontecer nada, vamos fazer assim. E você sabe que você vai ter prejuízo. E você não tem para onde ir. Para onde Paulo ia? Ele era só um prisioneiro. Somos prisioneiros de Cristo. E temos a revelação, temos o entendimento. Está falando, cara, não vamos sair daqui. Não vamos fazer esse negócio. E de repente você se vê num euroquilão, numa tempestade, numa agitação violenta. Eu sabia que ia acontecer isso. Mas e agora? Agora você não vai se perder. Porque Paulo não se perdeu. Apesar da agitação violenta, apesar do euroquilão, apesar daquele barco aquele navio ter se despedaçado, apesar dele ter sido picado por uma víbora, apesar, ele chegou onde Deus tinha de destino profético para ele. Então não se preocupa se a tua voz do céu não está sendo ouvida na terra e a autoridade da terra está fazendo o que quer. Deus vai te levar onde ele tem que levar. Fica tranquila, só descansa em Deus. Vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil. Era para ser mais tranquilo, mas é um preço a pagar. Então fica no lugar que você tem que ficar. Então para fechar essa parte, então a vida vai te perseguir, não a morte. Só não desista. Paulo continuou, porque no meio daquela jornada, Deus vem dar a palavra para ele e ele fala para os caras: come, recobre força, porque Deus me visitou e falou que nós não vai morrer ninguém aqui. Então, no meio disso, você vai ter que continuar sendo profeta. No meio da agitação violenta, você vai ter que continuar sendo profeta e trazendo alimento, trazendo uma palavra de liberação para falar para todo mundo que está ao teu redor, que te colocou na agitação violenta. Come, vai dar tudo certo, nós vamos chegar, ninguém vai morrer. E às vezes nós não queremos fazer isso. Às vezes nós queremos fazer que nem Jonas, lá para o porão falar: quer saber de uma coisa? Deus, não fala mais nada, eles não vão me ouvir, eles não vão querer saber, deixa a agitação violenta vir, eu vou morrer junto, que acabe tudo, mas eu não quero saber de mais nada. E Deus está contando com você e comigo para continuarmos a liberar a palavra. Paulo foi usado de novo, ele poderia estar ferido com Deus e poderia estar ferido com os homens. Deus, para que o Senhor me dá a palavra se eles não vão me ouvir? Para que o Senhor fala comigo se ninguém vai querer? Para que o Senhor me revela se ninguém vai obedecer? Para quê? Só para judiar de mim? Só para eu ver mais uma derrota? Só para eu ver mais um fracasso? Só para eu ver mais uma agitação violenta? Só para eu ver mais um euroquilão? Para quê? Deus está falando, não é para isso, é para te levar no teu destino profético. Fala. E também isso vai ser usado como juízo contra aqueles que estiverem ao teu redor. Entenda que Deus ele não vai perder ponto nunca jamais para ninguém. Ele é Deus.
Então, de repente, a tua voz hoje do céu, que seria para ser obedecida na terra e não foi, vai chegar um dia que aquilo, no mínimo, vai ser um juízo contra aqueles que desobedeceram, no mínimo. Ou pode haver uma reversão de quadro, ou o mínimo que vai acontecer no juízo final vai ser uma palavra de juízo contra aquele povo. É o mínimo que pode acontecer. Fugir dele nos leva a lugares escuros e sombrios, já falei, está anotado ali. Aí a irmã fala assim: Deus é bom. E se você assistir de novo, quando essa profeta fala Deus é bom, Deus é bom, ela não está falando que Deus é bom porque é um jargão. Ela está falando porque Deus é bom, porque ela entendeu que apesar de muitas vezes a voz dela, que vem do céu, na terra não ter valor nenhum, apesar, ela tem uma alma para falar, Deus é bom. Então ela tem unção e autoridade para liberar isso. Então, em nome de Jesus, eu recebo isso, Deus é bom. Apesar dos apesares, receba isso na sua vida. Nós estamos, como ela falou aí, há 2 dias para acabar essa temporada de juízo, para a virada do ano, e nós precisamos estar nisso. Deus é bom. Deus é bom. Deus vai cuidar de tudo. Não interessa o que estão falando, não interessa o que estão fazendo. Se vai zarpar o barco, Deus é bom. E acabou. Tempestade com a proteção dele ou por nossa conta. Ah, tá. Então nós precisamos entender. A tempestade ela pode vir de qualquer forma. Para Jesus veio, como a profeta disse. Só que Deus foi responsável por aquela tempestade e dá autoridade para ele repreender. A tempestade pode vir de qualquer forma. Você precisa ver se a tempestade ela veio por conta de Deus, no sentido de Deus ser responsável de eliminar ela, ou se você está por sua conta e risco. Se você estiver por sua conta e risco, se eu estiver por minha conta e risco, aí é complicado. Aí nós vamos ter mais problemas. Mas se essa tempestade está se levantando e ela é da parte de Deus, no sentido, na parte de Deus não, que nem aquela de Jesus que se levantou, mas Deus era responsável por aquilo, você vai ter autoridade para repreender. Então, que nós não suscitemos tempestades por nossa conta e risco, mas se vierem, que nós saibamos que nós teremos autoridade para fazer com que a tempestade não se cale. Em nome de Jesus. Amém? Tempestade, Jesus. Irmãos, eu creio que é isso que eu anotei aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos leve a esse entendimento para termos alma, para termos perseverança, para não perdermos essa segunda chance. Que o Senhor nos visite, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer a profeta Luiz e muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma vivência muito poderosa. Graças a Deus você já tem vivido muito isso, você tem autoridade para falar sobre isso, porque você já tem vivido isso. Mas eu quero te abençoar para que isso seja mais intenso, para que isso seja mais profundo, para que isso seja conquiste mais ainda a tua alma, formate mais a tua alma, para que você entre mais e mais nessa atmosfera e nessa movimentação do Espírito Santo. A cada um aqui também eu te abençoo, para que você viva isso. Eu quero também viver isso, a minha casa viver isso. Aqueles que são Eternidade, Ministério Mova, do Oséias, que recebam essa visitação e que nós realmente estejamos debaixo dessa manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, 7h30, Oséias com a pastora Fátima, em nome de Jesus. Muito obrigado. Shalom, shalom. Glória a Deus.